Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Para mim é motivo de grande satisfação estar ministrando essa aula de alta magia para os senhores. Obviamente, abordando aqui neste momento a parte total química com a parte filosófica da coisa. E é tão importante a gente aprender isso aqui porque chegará um momento em que você vai falar assim, poxa, por que eu estou praticando isso aqui? Hein? Eu já vi pessoas falando que o pecado não existe e o karma não existe, né? E eu costumo dizer que a opinião de uma pessoa, ela não entra dentro do campo da razão do outro de maneira tão agressiva como tentam. O que eu quero dizer, para que não fique confuso, é a minha opinião é a minha opinião, a sua razão é a sua razão, mas a verdade, meu amigo, minha amiga, é uma só. E ponto final. E às vezes eu falo uma coisa que pode parecer confuso, mas dentro desse confuso que você pensa, o iniciado ele capta com facilidade. E quando a gente começa né, absorver essa gama de conhecimento e informações, desde o início daqui do canal que a gente fala sobre a história da magia, e aí a gente fez uma aula, né, sobre o óleo de Abramelin, e agora estamos aqui na Chave dos Grandes Mistérios, é importante compreender a influência dos espíritos e a simpatia fatal. Quando você invoca um espírito, para invocá-lo, você precisa de palavras. Precisa de palavras. Afinal de contas, ele vai atender o nome em que é chamado. O nome traz consigo uma força. Então você está ali num ritual de ayahuasca e fala uma palavra negativa e você está em alta sensibilidade. Aquela força ela vai grudar em você. Da mesma maneira que ele via que ele está trazendo uma informação extremamente interessante. Dos pontos centrais discutidos é a influência das pessoas sobre nós, que pode ser tanto benéfica quanto perigosa. Então, pelos olhos, a gente consegue enxergar a alma do outro. Pelos olhos. Então, simpatias e antipatias. Quem diria, né, que simpatia é uma palavra tão semelhante à antipatia. E a gente que fala tanto, né? Olha que fulana antipática e tal, né? Mas aí vem. O texto sugere que as simpatias são muitas vezes fatais, operando por atração magnética ou fluídica, semelhante à forma como os animais interagem por instinto. Uma pessoa pode nos atrair sem possuir, né, qualidades moralmente boas. Essa atração não depende da razão, mas de uma afinidade energética ou aura humana. Ou seja, eu tenho aqui o meu corpo físico, tenho o corpo mental e, obviamente, tenho um corpo elétrico que é antes. Mas, além desses 7 corpos que existem, e que eu tenho que entender um pouquinho dessa dinâmica, entender um pouquinho da dinâmica dos chakras para poder ter uma visão mais espiritual, e quando eu falo de visão espiritual, obviamente, eu estou falando de projeção astral, de catalepsia projetiva, porque muita gente fala, a mediunidade não é um passo bom para se tornar um mago. Eu digo, isso é falácia. Do mesmo modo que a pessoa fala, olha, Blavatsky ela foi contra a magia e foi contra a mediunidade. Conversa. Aqui a gente não está falando de teosofia no momento. Vai chegar um momento que a gente vai falar, obviamente, aqui de teosofia. Mas veja, tem a minha aura. A minha aura, ela é gelatinosa. Ela está ao meu redor aqui. Você não está vendo. Ok? Mas, eu toco na mão de um fulano, a minha aura entrou em contato com a dele. E às vezes não preciso tocar nele para que a minha aura entre em contato com a dele. É como se fosse um raio, um choque, né? Você toca assim no arame e toma um choque. Então, a parte superior, a superfície da aura, nossa, é como se fosse basicamente isso. Quando ela se choca com outra, há uma troca de informação. Aí vem aqueles pensamentos. E aquele pensamento às vezes não é seu. Pensamento de suicídio, pensamento de traição, pensamento de uma série de coisas. De depressão. Foi porque você absorveu uma coisa que não era sua. Às vezes uma larva astral que estava nele entrou em contato com a sua aura. Às vezes uma coisa, um obsessor que está nele, perturbando ele por conta de coisas erradas que ele fez, começa a querer também te incomodar também. E aí o que é que você pode fazer? É por isso que é importante você saber administrar e compreender a aura que você possui, né? Mas a gente vai entendendo aqui, principalmente nessa parte aqui, ó, ascendente e turbilhão astral. Eu só vou fazer a leitura até o finalzinho do 3 aqui,
certo? E deixa o like, tá? É importante o like para fortalecer o nosso trabalho. Então, cada indivíduo possui um corpo energético. Lembra que eu falei do corpo energético? Tem um corpo, essa matéria aqui, tem um corpo energético, né? Que interage com os outros. E Paracelso chamou essa energia de ascendente, também chamada de turbilhão por outros magistas. Este turbilhão é uma corrente de luz que mantém e reproduz ideias. Então, esse turbilhão, olha, cada indivíduo possui um corpo energético que interage com o outro. Paracelso, ok? Um grande alquimista, chamou essa energia de ascendente. Se há ascendente, existe o oposto também. Também chamada de turbilhão por outros magistas. Isso aqui não tem nada a ver com turbilhão prosperador, tá? Deixando claro. Palavra assim. Mas, se a gente for parar para examinar direitinho, né, etimologicamente falando, e também dentro do conceito do que de fato é um turbilhão, podemos dizer que sim. Podemos também dizer que sim. Então, esse turbilhão é uma corrente de luz que mantém e reproduz ideias, hábitos e impressões determinantes. É a base da influência mútua, da sedução, da persuasão e até possessão. Quase que a palavra não sai, né? Que bênção. Então, assim, você às vezes chega perto de uma pessoa e de repente vem aquele pensamento libidinoso, né? E aí você não está com o chakra básico tão trabalhado. E eu sempre falo para as pessoas, olha, se você está você tá casado e quer tá sentindo esses desejos, imagina aonde fica ali localizado o chakra básico. É só dar um Google que você vai saber onde fica. E começa a pulsar uma luz vermelha lá. Porque quando você começa a imaginar, imagem, magia. Imaginar, imagem, magia. Se juntam, a gente compreende que se juntam. Mas veja, imaginar. Imaginar, imagem, magia. A palavra magia vem de imagem. Imaginar. Eu vou criar uma imagem no mundo mental e essa informação vai chegar no chakra básico. Eu vou pulsar uma luz vermelha lá e eu vou fortalecer a minha base que está vinculada à terra, que é mais terra, é mais terreno, é mais signo touro, é mais sagitário. Então, aí a pessoa fala assim, olha, porque assim, cada signo depende da maneira, depende da forma como você vai olhar. Você vai olhar de maneira alquímica, beleza. Você vai olhar de maneira, deixa eu ver, mais machista, né? Um olhar um pouco mais de mago. Então, tem que saber o que está falando. Então, às vezes, aquele signo que significa sinal, olha como é importante entender o significado da palavra. Ele tem ligação com um elemento, mas tem também forte ligação com outro elemento. É por isso que lá na China existem os 5 elementos. Tem os que a gente conhece, também existe o metal e existe a madeira. Mas aí tudo bem. Né? Também chamam também de os 6 elementos também. Eu falo que é os 5 elementos. Então as pessoas isoladas ou com contato constante com seres inferiores, como os animais, podem desenvolver poderes de influências desproporcionais, atingindo outros sem intenção consciente. Isso explica fenômenos de feitiçaria ou possessão descritos em relatos históricos, como os eventos de Cideville, né, na Normandia. Fatalidade e liberdade. Aí, obviamente, quando ele vai falar de fatalidade, morte, e vai falar de vida e morte é o oposto, mas é importante ter a morte para que tenha a vida. Um depende do outro. As leis físicas e materiais nos colocam em um estado de escravidão instintiva, onde somos conduzidos por forças que não controlamos. A fatalidade é a vertigem que nos arrasta para o abismo, o peso inevitável da vida material sobre o espírito. Portanto, vida, por outro lado, a liberdade moral e intelectual é conquistada. Se ser, aí vem a questão importante aqui, né? Olha só que bacana. Agir com virtude e resistir à atração dos instintos destrutivos. Então, o instinto é mais matéria, enquanto a intuição está mais ligada com o alto. Então, assim, você vê, por exemplo, um ser humano e uma formiga. Vamos fazer um compilado aqui compilado não, mas explicar direitinho a diferença, né? Um ser humano, ele tem a inteligência dele.
obviamente. Que a inteligência é diferente de esperteza. A esperteza está mais vinculada ao lado negativo da coisa. Claro que a gente não pode generalizar o fato aqui em questão, mas a inteligência está mais ligada com, obviamente, poder superior, né? A inteligência, obviamente, ela é superior à esperteza. E aí a gente entra em um ponto interessante, né? As formigas, elas não são inteligentes, mas ela tem uma fração da inteligência superior celestial nelas. Porque a inteligência humana, obviamente que a gente não pode medir tudo na natureza, existem é, vários mundos, vários mundos. Quando você começa a interagir com o mundo fora da matéria, portanto, o mundo astral, as coisas começam a mudar. Mas veja, importante compreender isso aqui. Uma fração da inteligência cósmica está permeando nas formigas. E uma parcela maior está nos seres humanos. Portanto, a inteligência, ela se ramifica. A inteligência, ela se ramifica. E se ela se ramifica, uma ramificação ínfima dela é o instinto, que está mais vinculado à matéria. Então, a inteligência superior, quando ela vem descendo e ela vai descendo, ela começa a abranger, né, um arsenal de coisas. Então, a consequência prática. O encontro com o mal ou o criminoso é, em termos metafísicos, uma oportunidade de exercício da liberdade moral. Portanto, o criminoso normalmente é o esperto, né? Mas quem habita dentro da moralidade é o inteligente. Uma oportunidade de exercício da liberdade moral, o justo suporta a fatalidade e o perverso cria seu próprio inferno. Corpo astral e o mediador fluídico, ou fluídico. Aliás, é correto dizer fluídico, né? O corpo físico humano não é isolado. Ele é constantemente moldado e refletido pelo corpo astral fluídico. Você entende como é importante para quem é mago entender sobre o corpo astral? Como é importante entender sobre os chakras? Como é importante entender sobre meditação, pranayama e uma série de outras coisas? Né? Então, o telema, a vontade do indivíduo atua diretamente sobre seu corpo energético. Esta energia, chamada de mediador, forma o corpo físico, a imagem da alma, produzindo saúde ou deformidade moral e física. Quando você sai do corpo em espírito, é muito comum você ver o seu corpo com a mesma roupagem em que você se lembra como por derradeiro. Ou seja, você deitou com seu pijama, exemplo, ou você, sei lá, deitou no sofá com a roupa que você está aí agora. E você dormiu, você saiu do corpo, você se lembra dessa saída extracorpórea, o que acaba acontecendo? Você vai sair com a mesma roupa. Você vai se ver com a mesma roupa. E também você vai ver também um cordão de prata ou outros cordões mais. Então, esta energia chamada de mediador forma o corpo físico, a imagem da alma. Afinal de contas, tudo é energia, né? Muita gente fala, olha, a energia ela se transforma. E aí a gente entra, obviamente, na questão da relação entre moral e a aparência. Uma alma perversa se manifesta no corpo. Egoísmo, inveja, impureza. A beleza física é, portanto, um empréstimo da natureza à virtude. Sem bondade, a beleza se dissipa. Então veja, ele está querendo dizer o que aqui? Que a beleza está ligada à natureza divina. A natureza divina, portanto, trabalha em cima das boas virtudes. Portanto, entretanto, requer compreender que existe a beleza da compreensão no que diz respeito à virtude e ao vício. O vício entra dentro do patamar, aliás, entra no mesmo lugar que a esperteza. Tem gente que é esperta por vícios. Acontece isso. Então a gente começa a notar algumas coisas aqui, né? Perversidade e suicídio da alma. A perversidade é tratada como um princípio ativo, uma força autodestrutiva que se manifesta de diversas maneiras. Paixões fatais, o amor físico. O amor físico sem sentido moral é um anarquista, destrói leis. A paixão irracional é vertigem, e a gente nem precisa dar continuidade nisso aqui.
alucinações voluntárias e criminosos. Muitos criminosos são alucinados voluntários, com certeza. E o prazer sem moralidade é vazio e insaciável. Ou seja, quem tem o costume, por exemplo, de se masturbar, está adotando a prática ruim. Está gastando uma energia dele que poderia ser utilizada de uma maneira muito melhor. O gesto, a maneira como se movimenta para ter o prazer, por si só você já está gastando energia. E aí você excreta aquele líquido ali, ou basicamente você acaba tendo aquele orgasmo sem ter uma relação com a pessoa. Você percebe que logo em seguida vem aquela depressão. Portanto, até dentro deste âmbito que estamos, é importante compreender um pouquinho sobre o celibato. Tem rituais que exigem isso. Uma castidade por um período de tempo. Tem pessoas que quando vão fazer alguns rituais preferem ficar 2, 3 meses sem ter relações. Né? Ou 40 dias sem ter relações, remetendo obviamente à questão de 40 dias no deserto. Cada caso é um caso. Né? Então a essência do diabo, aí ele já fala, né, personificação da perversidade. Mas obviamente que o diabo ele existe. E a maior mentira que ele conta é que ele não existe. Isso é um fato. Bom, e se você não acredita nisso, isso é um problema seu e eu não tenho nada a ver com isso. Afinal de contas, olha, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha, razão de cada uma pessoa. Olha, eu tenho a minha opinião, você tem a sua razão, mas a verdade é uma só. Se existe o bem, óbvio que vai ter o mal. Se existe um Jesus que morreu por nós, existe também Bom, e dando continuidade, luz, inteligência e criação. Aí eu falo isso aqui, mas você é mago e é cristão? Gente, pelo amor de Deus, não confunde as coisas não, tá? Eu sou mestre de um centro espírita, no momento. O meu futuro pertence a Deus. Tá? E eu ensino coisas para as pessoas. Eu ensino amor. Luz, paz e amor. Para você chegar na paz, você precisa de luz na consciência. E para você encontrar o amor, você precisa de paz. Uma coisa leva a outra. Então, luz como inteligência criadora. Assim como no Gênesis, faça a luz. É o grito da inteligência triunfante sobre a ignorância. A luz representa a verdade percebida e conquistada pelo espírito. O caminho para a imortalidade espiritual. Alucinação versus iluminação. Enquanto a luz descansa e satisfaz a alma, a alucinação cansa e atormenta. A verdadeira vida exige percepção moral e intelectual. Veja, a verdadeira vida, ou seja, a vida verdadeira, vai exigir de você uma percepção moral e intelectual. Daí entra o conceito de moralidade que vem logo em seguida, que remete, obviamente, à questão da criação do paraíso ou inferno. Cada ser humano é co-criador do seu destino. Isso aqui tem pessoas que estudam muito física, né, que falam disso. Olha, você é co-criador do seu universo. E de fato, não está errado falar isso. Se tudo é onda, se tudo é energia, a pessoa que está pronunciando e ensinando isso, ela entende de magia. Afinal de contas, a magia, em muitos casos, o que para a gente hoje é magia, para os povos antigos era apenas uma tecnologia que eles não haviam descoberto. Uma criação moral. Nosso pensamento, ações e intenções alimentam nosso bom ou mau anjo. E quando fala de anjo, a gente entra dentro da questão, obviamente, da teurgia, tá? O corpo astral é o mediador entre o espírito e a matéria. Nossa vida física e espiritual reflete nossos hábitos e escolhas. Consequência prática. Bons atos, virtude. Você vê que aqui tem virtude, aqui não tem vício. Virtude e criação artística conduzem à imortalidade do espírito. Então o espírito ele se torna imortal com bons atos. De diversas maneiras. Você adota, e claro que isso aqui que Levi está falando vai além do que eu vou falar aqui agora, mas com bons hábitos e bons atos, não tem como você não prosperar na sua vida. Com bons atos, não tem como você não prosperar. Com bons hábitos e bons atos, não tem como você não ser lembrado. Portanto, se você é lembrado, você é imortal. Mesmo que morra. Mau uso da energia vital leva à autoaniquilação, vício e alienação. Autoaniquilação seria, portanto, a masturbação. A masturbação.
A pessoa fica vendo vídeo, fotos e tal, e se excita e acaba gastando aquele líquido ali, que é uma energia preciosa, né? Que produz vida. Então, se produz vida, evidentemente, ali tem ligação com sua energia vital. Então, você está cedendo parte da sua energia vital para os obsessores que estão ao redor, ou para as larvas que se alimentam daquilo ali, né? Esses parasitas astrais, né? No caso, um parasita desse aí, ele fica perto de você, induzindo você a fazer isso, e aí vem aquele pensamento do nada na sua cabeça: olha, vou fazer isso, vou me tocar. E aí você acaba fazendo e você cede essa energia vital para ele, que ele quer se alimentar disso, porque ele não quer atingir planos além desse, né? Porque eles criam atmosferas e lugares e ambientes que levam você em sonho para essa prisão terrível e tenebrosa. Sociedade, história e responsabilidade. O texto também aborda grandes movimentos históricos como reflexo das mesmas leis espirituais. Fatalidade coletiva, consequência de forças sociais e morais, exemplo, Revolução Francesa e Nero. Liberdade e hierarquia moral. Apenas seres livres podem guiar e proteger. Eu prefiro dizer, entre proteger, eu ainda prefiro falar guarnecer. O resto é conduzido pela fatalidade. A moralidade pessoal e coletiva é inseparável da evolução espiritual. É bom? É bom, né? Mas é difícil. Então, a conclusão filosófica: equilíbrio entre erros e aterros, entre eros, aliás, entre eros e ateros e anteros, a luta entre instinto e razão, vida e morte, amor e perversidade, constitui a dinâmica essencial da existência humana. Gente, eu peço perdão para vocês pela leitura, às vezes não ficar muito bem, porque realmente é o horário que eu tenho para gravar esse vídeo. Pra vocês terem uma noção, no seu horário que você está vendo esse vídeo, mas estou gravando esse vídeo 3 horas da manhã. Eu tenho um filho pequeno, esposa, casa, clínica para tomar conta, pacientes doentes que eu cuido. E quem quiser acompanhar meu trabalho enquanto profissional da área de saúde, é só colocar Dr. Dr. João Souza. Tá? Você vai entender do que eu estou falando. É cansativo cuidar de pessoas, mas é muito gostoso também. A verdadeira luz como conquista. A imortalidade, a beleza, a sabedoria e a alegria verdadeira não são dadas, mas conquistadas pela consciência, pela virtude e pelo esforço moral. O aviso final sobre perversidade. A alienação moral e a submissão aos instintos destrutivos resultam na morte diária da alma, do espírito, né, e do espírito. Todo prazer físico ou sensorial sem base ética é passageiro e destrutivo. Então, isso aqui, ó, já é uma chave para um grande mistério da vida. Eu tenho que ter vitalidade. O meu magnetismo tem que estar em dia. Como é que eu vou fazer um ritual para atrair prosperidade se eu estou gastando minha energia vital? Estou me aniquilando. Estou me masturbando. Estou mentindo para lá e para cá. E quanto mais prática e quanto mais praxis negativa eu venho exercendo, mais coisas ruins vão acontecendo para mim. E outras vão atrasando. As coisas boas vão atrasando. Né? Muitas coisas, obviamente, vêm por meio da palavra. A síntese final eu deixo para vocês dar uma pausa no vídeo e, obviamente, anotar. Bom, a aula fica por aqui. Vamos finalizar o livro em breve, então deixa o like, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos e pessoas que são curiosas, né? Que têm a curiosidade de aprender sobre magia. Eu prefiro pessoas interessadas em aprender e não curiosos, porque o curioso ele vai chegar aqui e vai ver essa parte filosófica que não vai se interessar. Mas o inteligente, ele vai querer ter uma base edificada sobre a rocha. De modo geral, é só. Até a próxima.